Bom, estou aqui só para tentar explicar para todos, ou dar uma ajuda aí, para a realização das atividades que valem nota durante o semestre. Então, esse vídeo aqui, eu quero mostrar como você pode fazer, por exemplo, nas matérias de nono e décimo, que você tem lá que aplicar algumas atividades durante o semestre, tá? Então, primeira coisa, vamos no Classroom, abrimos lá, e vocês terão as suas turmas cadastradas em sistema. Daqui a pouquinho ele abre aqui. Demora um pouco mesmo para abrir. Isto é normal. Vamos lá. Bom, aqui vocês terão turmas que são abertas pelo sistema. Eu sei que você pode criar uma turma aqui, né? Ou participar de alguma já existente, mas pelo seu login da uninove.pro.br você já tem as turmas geradas pelo sistema. Eu vou entrar aqui numa turma minha, né? Deixa eu ver aqui eu vou criar uma turma teste aqui, só para a gente não ficar também, né, entrando em sala e interferindo no dia a dia dos alunos aí. Então, eu vou criar uma turma aqui. Isso você não precisa fazer, tá? Então, eu vou criar essa turma. E vou entrar nessa sala. Dentro desta sala, você vai criar a sua atividade valendo nota, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é clicar tem 4 coluninhas, 4 abinhas aqui: mural, atividades, pessoas e notas. Você vai entrar em atividades e vai criar uma atividade. Você pode criar uma atividade comum, pergunta, reproduzir material, reutilizar postagem, mas a minha recomendação, e tem várias formas, tá? Não existe só essa de fazer o teste, de aplicar a avaliação. Você vai fazer uma atividade com teste. Para mim é mais recomendado, tá? Então você coloca lá, vamos pensar atividade 5/1, você vai ter 5 atividades durante o semestre, ou melhor, 1/5, né? 1/5, você vai ter 5 atividades durante o semestre. Esta é a primeira atividade, né? Então, note que esse ícone aqui, esse botão aqui de importar notas já está acionado e eu vou clicar no formulário, que ele já tem um formulário atrelado. Então, eu coloco aqui. Primeira coisa que eu faço, antes da gente mudar aqui o formulário em si, eu venho nas configurações. Eu já expliquei isso num outro vídeo, mas é importante a gente deixar isso aqui bem claro, que isso que vai interferir no seu dia a dia. Esse botão criar teste provavelmente já está acionado, deixa ele assim, e liberação de notas posteriormente depois da revisão manual. Deixa isso aqui sempre ativado também, porque senão os alunos recebem no meio da prova, ele terminou, ele já recebe o resultado, porque daqui a pouco eu vou mostrar que se for teste, ele vai receber o gabarito na hora, né? Mas deixa essa opção aqui, posteriormente, depois da revisão manual, sempre acionada. Descendo aqui, modo bloqueado não precisa, porque não estamos lá diante dos Chromebooks da sala do futuro. Configurações dos participantes. Perguntas erradas ele vai receber, corretas, quando ele receber o feedback, né? Pontuação padrão das perguntas. Isso daqui você vai alterar lá nas perguntas em si, então isso aqui pouco importa agora, tá? Respostas. Abre essa abinha aqui e ele vai liberar manualmente. Eu aconselho acionar ou ativar essa opção. Enviar aos participantes uma cópia das respostas, sempre, tá? Até para ele ter argumento depois de falar, professor, eu fiz a minha prova, não foi lançada a nota, alguma coisa do tipo, tá? Permitir a edição das respostas, eu deixo desativado. Depende do exercício, depende do que for exigido do aluno. Login necessário, então, é só quem for usuário em Uninove, né, das organizações da Uninove aqui, consegue fazer. E limitar uma resposta, eu deixo acionado esse botão também, tá?
Apresentação, mostrar progresso, uma barrinha que vai mostrando quantas perguntas ele já fez, etc., já respondeu. Embaralhar a ordem das perguntas, isso é desnecessário aqui, tá? Ver o resumo dos resultados, tudo isso daqui não precisa mexer, tá? Ah, quero melhorar a resposta de confirmação, quero colocar uma mensagem aqui diferente, edita e muda essa mensagem. A mensagem padrão é: sua resposta foi registrada, tá? Padrões. Configuração padrão dos formulários. Coletar endereços de e-mail por padrão. Isso sempre ativado. Configurações padrão das perguntas. Abre aqui. Tornar as perguntas obrigatórias por padrão. É isso que você tem que fazer. Isso aqui é o mais importante, eu diria, né? E aí vamos lá nas perguntas. Aqui sim, você vai mudar a cara do seu formulário. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o título da avaliação aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, atividade 1/5. Eu explico alguma coisa, esta é a nossa primeira atividade. Isso aqui é importante que você altere aqui em cima, tá vendo? Aqui também, tá vendo nesse cabeçalho aqui? Modifique também, né? Coloque o mesmo título aqui, que ajuda bastante. Se você quiser colocar orientações, especificar mais como que funciona a sua atividade, manda ver aqui, tá? Não tem nenhuma limitação quanto a isso. Primeira questão, eu vou colocar aqui o nome completo do aluno, tá? É sempre interessante você deixar o nome completo dele, por mais que ele esteja fazendo dentro do próprio ambiente, perguntar o nome completo dele, isso vai ajudar para resolver problemas futuros também. Resposta curta, deixa como obrigatória, e aqui não tem pontuação nesta pergunta, né? Para adicionar pergunta, eu clico nesse ícone aqui, ó, no maisinho, que ele vai colocar adicionar pergunta, ele cria uma outra pergunta em branco. Qual é a minha recomendação? Coloque o RA em resposta curta, deixa obrigatório, e aqui ele está colocando 2 pontos, porque lá nós falamos de 2 pontos por padrão. Se você tem que tirar essa pontuação aqui, tá? Deixar zerado isso, tá? Lembre-se que isso aqui vai determinar o total de pontos da sua atividade. Tem várias coisas que você pode fazer aqui, mas assim, colocar nome RA, eu acho que é um primeiro passo e é imprescindível, tá? Depois que você colocou isso aqui, aí você vai efetivamente partir para as questões. Você pode adicionar um título aqui, ou você pode adicionar uma pergunta simplesmente. Eu vou adicionar uma pergunta. Cliquei aqui e ele coloca a primeira pergunta. Daí eu coloco aqui, primeira pergunta. Eu posso escrever aqui, eu posso, por exemplo, copiar, deixar em um arquivo do Word aberto e copiar as perguntas para cá. Eu posso colar aqui uma imagem. Veja bem, ó. Eu posso colar aqui uma imagem, né? Então eu venho aqui, procuro uma imagem que eu tenha, venho aqui, captura de tela. Eu vou até dar vou colocar uma imagem aqui, porque às vezes eu tenho uma questão de internet ou de jornal para dar uma olhada, isso pode ajudar. Quer ver? Vou abrir uma outra aba aqui e colocar uma imagem do STF. Imagem do STF. Você pode ter, por exemplo, uma cópia da questão mesmo. Vou copiar aqui. Essa imagem, vou salvar como capturar. Pronto. Só para eu colocar lá. Não sei se você está vendo isso que eu estou mexendo em outra aba, mas eu estou salvando a imagem, né? Eu procuro a imagem aqui, venho em imagens, capturar essa imagem que eu salvei aqui. Ele vai carregar aquela imagem para a minha questão. Então, a minha questão ela pode ter uma imagem, tá vendo? Pode ter uma, de acordo, né? Eu coloco aqui, de acordo com a imagem, né? Ou com o descrito
Responda. Aí você faz uma perguntinha, né? Faz a pergunta, ou então, veja, eu coloquei responda, se na sua imagem tiver, pode ter escritos aqui, né? Pode ter lá, por exemplo, uma pergunta, um texto, não precisa ser imagem pura e simples. Não, você coloca o texto aqui, tá? Eu posso chegar aqui e formular uma pergunta, vou, sei lá, questão de prova, sei lá, ver se dá para puxar aqui alguma coisa rápida aqui. Ah, ó, tá vendo? Eu vou copiar aqui qualquer coisa só para, ó, copiei isso daqui, não sei se você está vendo aí, mas enfim. Aí eu coloco aqui, ó, coloquei um texto aqui, e aí a minha pergunta é, essa questão, essa atividade é de múltipla escolha ou ela é dissertativa? Ela é dissertativa. Eu posso colocar aqui um parágrafo, tá? E o aluno vai responder dissertativamente. Respostas corretas. Eu clico nesse ícone aqui e dou o valor dessa questão. Não sei, pode ser que no quinto ano você tenha que fazer uma questão por aula, né? Então você deixa lá um prazo, alguma coisa do tipo. Você faz essa questão vale 2 pontos. Ah, ela vale 3. E você vai mudando aqui, tá? Isso aqui vai tendo peso no final, vai ser a nota lançada automaticamente. Fiz a pontuação aqui e concluí. Concluí. Minha prova está feita. Não precisa enviar aqui. Na hora que eu clico aqui em fechar essa aba, já está salvo automaticamente aqui, tá? Aí eu tenho que configurar o formulário em si, criar atividade. Eu posso determinar uma data de entrega limite. Então, vou colocar aqui, ó, vai fazer em 2 semanas. Vem no calendáriozinho aqui, coloquei dia 9 de setembro, vai. Horário até o último minuto do dia. Eu posso agendar essa atividade, né? Eu posso salvar isso aqui para terminar depois, ou eu posso agendar. Então, eu quero que os alunos vejam essa atividade somente na segunda-feira, né? Qual horário? Ah, no horário da aula. Eu vou colocar aqui 9 horas, sei lá, 9 horas. E aí eu agendo isso daqui. Agendei, a atividade vai ficar aqui, ó, programado para 29 de agosto, né? E aí, se eu quiser mudar alguma coisa, já o fiz, tá? Isso daqui, então, é uma forma de a gente criar uma atividade. Eu vou criar outra atividade aqui, quer ver? Uma atividade com teste também. Sempre recomendo essa atividade com teste, porque, repito, ela tem a possibilidade de você importar as notas para o sistema. Vamos supor que aqui essa fosse minha atividade 2. Então, coloco aqui, atividade 2/5. Eu posso criar tudo agora. Eu não preciso esperar terminar, chegar perto da data, ou coisa que o valha, né? Daí eu vou lá, dou as orientações, fazendo rápido aqui, mas é importante você escrever certinho como são as orientações, né? Essa daqui, eu vou fazer o seguinte, essa atividade 2, vou configurar o formulário, vou mais rápido só para você, naquela primeira parte eu já expliquei como é que faz devagarzinho, né? Como é que faz tudo certinho. Aqui eu só vou passando rapidinho, vejo respostas, vou mandar uma cópia de confirmação para ele, limitar a uma resposta, o resto está certo, padrões, coletar e-mail, tornar pergunta obrigatória e acabou. Você vê, a velocidade vai aumentando, que você vai pegando a prática aqui e vai dando certo. Então, coloco aqui, atividade 2/5. 2/5. Copio isso daqui, coloco lá no título também, que vai me ajudar, porque esse é o nome do formulário que está aqui no canto superior esquerdo, aqui é o nome do formulário. Lembra da primeira pergunta? Nome do aluno. Nome completo. Nome completo. Deixo resposta curta, porque eu posso colocar a resposta que eu quiser aqui, né? Mas aqui no caso do nome, resposta curta. Torno obrigatório e confiro se está 0 pontos aqui. Crio mais uma pergunta. Qual é a pergunta agora? RA? Também resposta curta. Ele já até reconheceu que era resposta curta ali, mas eu confirmo. Aqui ele já foi no padrão lá do formulário, eu só desço para 0 pontos, né? E concluo.
Aí eu começo a minha avaliação. Aqui uma coisa bacana que eu vou fazer o seguinte. Eu posso importar perguntas. Tá vendo esse segundo ícone aqui? Vamos supor que eu tenho uma prova teste aqui e eu vou importar. Eu já tenho o formulário, ele está salvo no meu Drive. Eu vou importar aqui perguntas sobre o Poder Judiciário. Ele pega o meu formulário que eu já tenho pronto e vai falar aqui, ó, que pergunta que você quer puxar? Aí você coloca aqui, ó, eu quero a pergunta número 1, número 2. Eu estou presumindo que você já saiba qual é esse formulário, tá? Que você já usou um formulário do Google. Então, aqui nós estamos falando da mesma linguagem, né? O formulário do Google ele consegue ler, ele consegue puxar. Então, vou selecionar aqui 5 questões, tá? Importar perguntas. Isso aqui é uma maravilha, tá vendo? E o meu formulário aqui que estava cru, só tinha o nome completo RA, agora ele tem 5 perguntas. E mais, essas perguntas aqui, elas têm um gabarito já, que eu já fiz o gabarito. Eram perguntas de teste aqui, né? Eu dei a pontuação de cada questão e já tenho o gabarito aqui. Eu que coloco o gabarito, ó. Eu que coloco o gabarito. Ah, não é essa aqui, é essa aqui. Eu coloco o gabarito e eu que coloco a pontuação. Isso é importante. Então, ele já puxou, né, aqui de outros formulários que eu já tinha, esses 5 testes, tá? Eu vou aproveitar esse formulário para falar uma outra coisa. Ah, ó, eu não gostei dessa pergunta, dá para apagar? Aí você, vou só concluir aqui essa questão da avaliação. Eu quero apagar. Bom, excluir questão. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todas. Eu me arrependi dessa prova aqui, eu vou apagar todas. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou querer exigir dos alunos que eles façam uma questão, só que quero que eles façam manuscrita. Dá para fazer pelo formulário? É possível. Eu vou adicionar uma pergunta. Então, de acordo com o texto abaixo, responda de forma fundamentada. Aí eu vou descrever. Insira, ou melhor, anexe ao formulário um arquivo com a sua resposta manuscrita em PDF. E eles sabem fazer o PDF, né? Pelo celular ele consegue, ele tira uma foto, converte em PDF e acabou. Aí, ó, eu quero anexar uma imagem, ou então eu coloco o texto aqui, né? Vou inventar um texto aqui, imagina que isso aqui seja um texto. Ah, o texto é esse aqui, um trecho de jornal, ou a questão, uma reflexão, parte da doutrina, enfim, o que quer que seja. Ou eu clico aqui, trago a imagem para cá. Isso vai da minha criatividade aqui. O importante é que você não quer uma resposta curta, você não quer um parágrafo, você não quer múltipla escolha, nenhuma dessas opções. Você quer fazer, ou quer que o aluno faça, o upload de arquivo. Então, você clica aqui. E aí, permitir que os participantes façam o upload de arquivo no Drive. Continuar. Aí ele vai conseguir fazer um upload. Isso daqui, você deixa meio que livre, né? Que ele vai conseguir até 1 GB. Você pode restringir algumas coisas aqui, tá? Respostas corretas. Quanto vale essa atividade? Essa atividade vale 2 pontos. Depois eu vou, que você tiver a atividade em mãos, você corrige e dá a pontuação adequada, tá? Pelo formulário. Concluiu. Sua atividade está pronta. Sua atividade agora dissertativa, que vai exigir dos alunos, né, uma resposta dissertativa, está pronta. Eu vou clicar aqui para visualizar esse formulário, a visão do aluno. Então, ele vai ter lá nome completo, RA, texto, e tá vendo aqui, ó, ele que vai clicar aqui e vai adicionar o arquivo. Ele que vai ter que selecionar o arquivo que ele vai subir e vai enviar para você. Então, eu vou adicionar um arquivo aqui só para teste. Vou imaginar que eu fosse o aluno que tivesse que fazer. Aí eu seleciono o arquivo aqui e vou falar, ó, é isso aqui. Vamos ver se aqui está num formato, acho que eu não restringia nenhum formato, e coloquei aqui, e vou enviar o formulário. Ah, eu não coloquei meu nome, tá vendo? É Alexandre. Ah, o meu RA, esqueci também. 1, 2, 3. Agora sim, vou tentar enviar. Você viu que se o aluno não colocar o nome, ele não consegue enviar o formulário, né? Que eu coloquei a resposta padrão. Ótimo. Sua resposta foi registrada.
Aqui é a visão do aluno. Eu vou apagar. Aqui é a sua visão de professor. Tá vendo que já tem uma resposta aqui, ó? Respostas. Já tem ali, ó. Tem um aluno que já me enviou a resposta. É o Alexandre, que ele coleta o meu e-mail automaticamente, e tem a resposta dele aqui, tá? E eu vejo exatamente, né, a resposta dele. Vamos ver o que o Alexandre respondeu. Eu abro o formulário, leio o que ele escreveu. Ah, ele colou a imagem, mas não era para colar. Ele imagina que isso aqui fosse um texto em PDF, e aí eu vou atribuir a nota para ele. Quer ver? Ah, cadê, Alexandre? Vou colocar aqui, perdão. Coloca no individual, é mais fácil. Coloquei no individual, e aí eu vou dar nota para ele. Tá vendo aqui, ó? Eu falo assim, ó, o Alexandre, pelo texto que ele enviou, ele ganhou 2 pontos. 2 de 2. Pelo texto que ele enviou, ele ganhou 1 ponto. Eu vou dar 2. Salvar e já está feito. Está feito. 2 pontos, etc e tal. Quando terminar, todo mundo entregar e você quiser dar a devolutiva para os alunos, você vem aqui em resumo e vai ter esse ícone aqui, liberação das pontuações. Então, eu vou liberar para todos os participantes e já vai para os e-mails deles, tá? Vai para os e-mails dele. Mas legal, vamos voltar agora, vamos passar essa fase aqui de avaliação. Muito bem, a atividade está feita, eu vou sair daqui e você vai notar que em notas, você já, é que não tem ninguém aqui, né? Eu não tenho pessoas aqui cadastradas, mas eu só tenho um professor aqui, mas quando esses alunos começarem a enviar as notas, estas notas vão aparecer aqui, tá? Estas notas vão aparecer aqui e mais para frente do semestre eu explico para vocês, né? Quando eu tiver uma situação de importação de notas, eu explico aqui. A gente faz um videozinho só para explicar como importar as notas. Mas o mais importante é você deixar essas atividades aqui redondinhas. Como eu disse, você pode fazer a programação de todas as suas atividades do semestre já, né? Então, quem está no quinto ano, é interessante que já faça essas programações aqui, você já fica tranquilo também, tá? Se não, você não pensei em algumas atividades ainda, você vai liberando. E lembre-se de programar as atividades para os alunos não verem todas de uma vez. Certo, gente? Espero ter ajudado, mas qualquer coisa, pergunte aí, a gente está à disposição. Forte abraço a todos.